ZYD 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Ok, meus amigos, o nosso programa está terminando. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela oportunidade de estar com você. A gente volta no próximo programa trazendo para você mais música, mais da mensagem da palavra de Deus. Um abraço para você e até o próximo programa. Para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9. Você ligado na cidade de Anápolis, você ligado também no fmmais.com.br. É o nosso site de notícias, né? O nosso portal de notícias, onde você acompanha a Rádio Mais FM, agora 100% gospel, né? A Rádio Mais FM está mudada, transformada, né? E a partir de ontem já rodamos na parte da tarde a nossa nova programação. Então a nova programação está sendo adequada, né? Nós ainda temos alguns probleminhas aí, como você pôde ver aí no início do nosso programa, mas a gente vai acertando, né? Enquanto enquanto a carroça anda, as abóboras se ajeitam. É isso que dizia, né, meu amigo? Muito bem, então a gente vai se ajeitando aí, né? Essa nova programação. Agora a Mais FM é 100% gospel. Você também tem a nossa programação especial da Web Rádio Mais Gospel, que daqui a alguns dias vai sair do ar, né? Vai ficar somente a Mais FM, tá bom? É isso aí. Você ligado, você bem informado, você acessa em www.fmmais.com.br. Você pode acessar também pelos aplicativos, né? Na internet, no seu smartphone, você ouve a Mais FM em vários lugares, de várias maneiras, ok? Muito bem, a gente está começando o nosso programa. Hoje é sexta-feira, é isso aí, né? A sexta-feira chegou e, né, para quem gosta de sexta-feira, tá na hora, né? Tá chegando. A sexta-feira está aí hoje, dia 22 de janeiro de 2021, portanto, o mês já quase no final, né? Já mês de janeiro, já caminhando aí para a reta final. Muito bom. Nós vamos destacar aqui o futebol, né? Ontem teve rodada, ontem teve futebol, não teve? Deixa eu ver aqui meu aplicativo do UOL Placar, né? Do Placar UOL. O Atlético Mineiro vai visitar o Vasco da Gama amanhã. A primeira notícia que eu tenho aqui no meu celular é do Galo, né? Será por quê, hein? O Atlético Mineiro, portanto, amanhã às 21 horas, lá no São Januário, enfrenta o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que levou de goleada aí na última partida, né? Então, essa semana foi semana de goleadas no Brasileirão. E vamos ver aqui o que aconteceu no Brasileirão na rodada 31. Ontem, às 19 horas, teve Flamengo 2, Palmeiras 0. Flamengo 2 e Palmeiras 0 lá no Mané Garrincha. Ontem, também, às 19 horas, Fortaleza venceu o Santos lá no Castelão por 2-0. O Goiás
olha só que coisa triste. O Goiás levou de 4-0 do Ceará, né? O Goiás que está precisando se recuperar, está precisando sair da zona de rebaixamento, infelizmente, né, levou de 4 do Ceará. É demais, né? Aí não dá, né? E pior, né? Foi dentro de casa, foi no Alê Pinheiro, aqui em Goiânia, lá na Serrinha, que o Goiás não conseguiu, né, passar pelo Ceará, muito pelo contrário, deixou o Ceará dar uma balaiada de gols, né? Outro jogo que também teve vários gols foi Corinthians 3, Sport 0, né? O Corinthians também ganhou de 3-0 ontem lá na Arena Neoquímica, certo? Então esses os jogos de ontem pelo Brasileirão Série A. Amanhã tem São Paulo e Curitiba e amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro, né? Aí os próximos jogos já são no domingo, Atlético Paranaense e Flamengo, Ceará e Palmeiras, Internacional e Grêmio, né? Um partidão aí entre os gaúchos, Internacional e Grêmio, Internacional que é o líder do campeonato. O Sport Recife recebe o Bahia, o Atlético Goianiense recebe o Fortaleza e o Goiás vai a Vila Belmiro, né, enfrentar o Santos. Fluminense e Botafogo também jogam no domingo, lá no São Januário, certo? Então esta é a 32ª rodada do Brasileirão, jogos que tem aí pela frente, né? Amanhã, sábado e no domingo, né? A rodada do domingo, a rodada completa de domingo, certo? Muito bem, então esses aí os principais jogos, né? Os principais jogos do Brasileirão Série A. Muito bem. Aqui em Goiás, o Goianão está parado, né? O Goianão volta dia 27. Então, portanto, dia 27 tem Goianão. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui. O Goianão tinha uma partida para trás, né? A partida do Vila Nova e do Craque de Catalão, que estava prevista para dia 21. Né? Eu não vi como é que ficou essa partida. Vamos ver se a FGF aqui ajuda a gente a saber o que aconteceu em relação ao Vila e Craque. Deixa eu ver aqui. As últimas partidas do Goianão, né? Nós tivemos aí a penúltima rodada do segundo turno. Então é isso mesmo, o Craque e o Vila Nova se encontraram ontem às 15h30 e o jogo ficou em 1-1, né? Craque 1, Vila Nova 1, lá no estádio Durval Ferreira Franco. Os próximos jogos, né? Eu disse que seria dia 27, mas a FGF mudou aqui, né? Passou para o dia 28, quinta-feira. Era dia 27 de quarta, foi transferido para quinta-feira, dia 28. Todos os jogos na quinta-feira, às 15h30. Né? Aí os últimos jogos, a última rodada tem Iporá e Anápolis, né? O Anápolis, portanto, vai a Iporá. Aliás, aqui está dizendo que o estádio, o local é a definir, né? A Anapolina recebe o Grêmio Anápolis no Jonas Duarte, portanto, uma partida dos dois da cidade. A Anapolina na situação pior, né? A Anapolina praticamente já está rebaixada, né? O Grêmio ainda tem chance, né? Então, é uma chance aí para o Grêmio se recuperar e se manter na primeira divisão. O Aparecidense recebe o Jaraguá, o Craque recebe o Atlético e o Goianese recebe o Goiás. O Vila Nova vai jogar com o Goiânia. Então essas as últimas partidas, a 6ª rodada do segundo turno do Goianão, né? Então, com essa rodada, fica definido aí os classificados para a fase semifinal, os rebaixados, né? E, portanto, dia 28 de janeiro, né? Hoje é 22, faltam 6 dias, quinta-feira da próxima semana, a última rodada do Campeonato Goiano, antes, é claro, das semifinais e das finais, né? Então é isso. O Campeonato Goiano teve partida ontem, Vila Nova 1, Craque de Catalão também 1. Muito bem, essas as informações do esporte. Vamos às principais notícias dos principais sites de notícias nacionais, né? A gente começa pelo portal G1, traz a seguinte informação: com nova piora de índices de saúde, o governo de São Paulo deve colocar estado
na fase vermelha da quarentena nos finais de semana. Apenas serviços essenciais serão autorizados a funcionar aos sábados e domingos. Capital e Grande São Paulo também devem regredir para a fase laranja do plano, na qual bares não podem operar. Reclassificação será anunciada pelo governo na tarde desta sexta-feira, dia 22. Então, portanto, hoje, o governo de São Paulo deve anunciar aí as mudanças em relação ao funcionamento do comércio no final de semana, né? E então nós tivemos mais uma semana com os indicadores da Covid-19 piorando, né? A gestão João Dória do PSDB deve anunciar, portanto, nesta sexta-feira, regras mais restritivas de isolamento social e determinar que todo o estado fique na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos finais de semana. Além da permanência temporária na fase mais restritiva, na qual apenas serviços essenciais podem funcionar, regiões como a capital paulista e a Grande São Paulo devem regredir para a fase laranja, na qual os bares não podem operar. Desde o início do ano, o governo paulista tem feito reclassificações semanais. No final de 2020, a gestão estadual chegou a colocar o estado na fase vermelha durante as festas de final de ano, para tentar evitar aglomerações e, consequentemente, os riscos da contaminação. O Plano São Paulo prevê o rebaixamento para fases com regras mais restritivas da quarentena às regiões que apresentam grande aumento semanal de novas internações, mortes, casos ou taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva. A restrição de horários e serviços tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas e, com elas, a circulação do vírus, né? Apesar de destacar o aumento da ocupação de leitos de UTI no interior e na Grande São Paulo, o governo não antecipou quais são as regiões que devem mudar de fase. Então, portal G1 São Paulo trazendo essas informações sobre as mudanças, né, com relação aos cuidados com a Covid-19 na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. O portal G1 também, na coluna Bem-Estar, falando sobre a vacina, diz o seguinte: o Ministério Público apura se houve irregularidade na vacinação de políticos, empresários e servidores em 12 estados e no Distrito Federal. Gestores e trabalhadores que furarem fila podem responder por crimes de prevaricação, improbidade administrativa e dano coletivo. O Plano Nacional de Imunização definiu 4 grupos para receber as primeiras doses, mas a quantidade de imunizante disponível no país é insuficiente, né? Então, em pelo menos 12 estados e no Distrito Federal, políticos, empresários e funcionários públicos receberam doses da Coronavac, mesmo não sendo parte dos grupos prioritários, definidos pelo governo federal e estaduais. Agora, o Ministério Público de cada estado apura se houve irregularidade nas condutas, com a fila de grupos prioritários sendo furada. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Tem tanta gente falando mal da vacina e outros furando a fila para se vacinar. Nesta quinta-feira, 21, a vacinação foi suspensa em 2 cidades. Em Manaus, após denúncias de que 2 médicas, parentes de empresários locais, tinham tido preferência na vacinação. E em Tupã, no interior de São Paulo, após um integrante da Irmandade, que administra a Santa Casa, ser vacinado, né? Então, para todo lado, né? Tem gente que se acha melhor do que os outros, né? Mais importantes, e que podem furar a fila, né? O povo fala de corrupção, né? Fala do governo, mas você pode ver que é gente de todo jeito, né? Amigos de empresários, gestores de organização não governamental, né? É claro, tem políticos também, né? Muito bem. Trabalhadores da saúde, profissionais da linha de frente que trabalham em hospitais, clínicas, ambulatórios, profissionais de serviços sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, trabalhadores de apoio como recepcionistas, segurança de pessoal e limpeza, cuidadores de idosos, trabalhadores do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados, né? Estes são
grupos prioritários para receber a vacina, primeiro, né? Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, como asilos, né? Pessoas que são idosas que estão convivendo com vários outros idosos, então o risco é maior, né? E por isso estão na lista de prioridade. Maiores de 18 anos com deficiência e que moram em residências inclusivas, né? Também tem prioridade. A população indígena vivendo em terras indígenas. Então, os indígenas que estão nas terras indígenas. Por quê? Porque os indígenas, eles têm uma imunidade menor, né? Então, qualquer enfermidade pode dizimar uma tribo. Qualquer gripe, né? Gripe normal mesmo pode fazer muito mal. Imagina a Covid-19, né? Muito bem. Então, aqui mais algumas informações de locais onde o Ministério Público está apurando, né, as pessoas que furaram a fila, né, em São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Pará, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Bahia, Amazonas, né? Então, e também no Amapá. São os estados onde houve esse tipo de irregularidade que está sendo apurada pelo Ministério Público de cada estado, respectivamente. Deixa eu ver o que mais. O portal G1 de Minas Gerais diz: médicos alertam para ineficácia de tratamento precoce da Covid, famílias inteiras morrendo, né? Presta atenção na notícia. Médicos alertam para ineficácia de tratamento precoce da Covid. Famílias inteiras estão morrendo. 3 histórias de pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus em Belo Horizonte têm 2 semelhanças: a infecção pelas notícias falsas e o uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19, né? Então, os médicos de Minas Gerais alertando, né? Um idoso que em 2 dias piorou e precisou de oxigênio, uma família inteira infectada e só a mãe sobreviveu. Um homem que passou o Natal com os pais, mesmo contaminado, morreu dias depois. Essas são 3 histórias de pessoas que foram contaminadas recentemente pelo coronavírus em Belo Horizonte. Elas têm 2 coisas em comum: a infecção pelas notícias falsas, né? Ou seja, dá ouvido às falsas notícias que estão na internet, especialmente no WhatsApp, né? Fica dando ouvidos a falsas informações. E, segundo, uso de medicamentos sem comprovação científica no tratamento da Covid-19. Então, tem muita gente usando ivermectina, cloroquina e outras coisas. Tem gente usando medicamentos caseiros, achando que previnem a Covid-19, né? Não existe nenhuma comprovação científica de que isso funcione. Mesmo que algumas autoridades políticas, né, e até médicos estejam recomendando o uso desses medicamentos, eles não são eficazes, né? É o que diz a matéria aqui do portal G1 de Minas Gerais. Então, várias pessoas, né, morrendo, famílias, né? Aqui uma família praticamente inteira. Por quê? Porque não se precavem, não se cuidam. Alguns não usam máscara, alguns fazem piada da máscara, do álcool gel, do distanciamento, desrespeitam as orientações das autoridades para não fazer festa, para não fazer aglomeração. Depois ficam doentes, aí tomam os remédios, as receitas aí que não tem nenhuma comprovação e acabam sendo vítimas da Covid-19, né? Então, lamentavelmente, uma matéria do portal G1 de Minas Gerais alertando para ineficácia de tratamento precoce. Não existe tratamento precoce. O que existe é prevenção, o que existe é cuidado, o que existe é você usar máscara quando sair de casa, né? Usar o álcool gel todos os dias e toda hora, lavar as mãos, né? E se cuidar cuidar da sua higiene e evitar aglomerações, né? Se você pode evitar aglomerações, evite, né? Porque esse é o melhor tratamento precoce,
né? É evitar a contaminação, é não se contaminar, é não se deixar contaminar, certo? Então esse aí é o destaque do portal G1 de Minas Gerais, a minha terra natal. Vamos ver o que mais temos aqui, ainda nos portais de notícias nacionais. O portal UOL traz o seguinte: o governo de São Paulo fiscaliza o poder público e veicula notícias... Não é isso que eu quero, não. São Paulo entrará em fase vermelha todos os dias, às 20 horas, contra agravamento da pandemia, né? Medida em que bares, restaurantes e comércio não essencial fecham, valerá para o dia... Tá faltando alguma palavra aqui, né? Valerá para o dia nos finais de semana e feriados, né? Então, para finais de semana e feriados, o estado de São Paulo, o governo de São Paulo decidiu endurecer a quarentena devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 na cidade de São Paulo. É o destaque do portal UOL, né? Também destacando as preocupações com a Covid-19. Deixa eu ver o que temos mais aqui, o que nós separamos aqui. São Paulo entrará em fase vermelha todos os dias, às 20 horas, contra a alta da Covid, né? Então, fase vermelha todos os dias a partir das 20 horas. Endurecimento valerá para todas as cidades do estado a partir de hoje, né? Então, as preocupações, né, são sérias com a Covid-19. China também precisa da gente, diz Bolsonaro em meio a impasse sobre insumos e vacinas. Insumos das vacinas, né? Então tem esse impasse aí dos insumos, os insumos estão chegando hoje, né? Felizmente hoje parte, não dos insumos, mas a vacina Ih, agora faltou o nome. Estão chegando hoje, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né? Então, o presidente, entretanto, disse que, né, fez live ao lado de Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, e que admitiu que ele não está conversando, que não é ele que está conversando com o país asiático, né? Então, o presidente disse que não tem problema, né? A relação com a China é boa, não tem nenhum impasse, e defendeu, né, o ministro, cuja demissão tem sido pedida aí nos bastidores, né? Então, mais uma vez, o governo Bolsonaro disse que não tem problema nenhum, né? Que está tudo tranquilo. Muito bem. Nós vamos parar um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no segundo bloco do programa Hora da Notícia. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Fique ligado, porque daqui a pouco tem mais música. Rádio Mais FM. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Mais FM.
Notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da notícia. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 aqui na cidade, para você que nos acompanha na nossa página no Facebook, né? A nossa live está no ar. Para você que acompanha no nosso site, o www.fmmais.com.br, para você que está nos aplicativos, para você que nos vê e nos assiste no YouTube, né? Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui quem é que está com a gente, né? Meu computadorzinho aqui está... Não acessou aqui, só um minutinho. Daqui a pouquinho a gente vê, né, quem está conosco na nossa live. Bom, hoje tem aniversariante, né? Hoje é aniversário da garotinha Bárbara, filha do irmão Reginaldo e da irmã Isabel, aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, né? A Bárbara está fazendo aniversário. Parabéns, né? Que Deus abençoe a vida da Bárbara neste aniversário, né? E toda a família, né? Toda a família que festeja o aniversário da Bárbara hoje. Para você que faz aniversário hoje também, né? Você que também está aniversariando junto com a Bárbara, nossos parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, então parabéns para a Bárbara, né? Feliz aniversário, parabéns a você que também está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha muita paz, muita alegria e muita saúde, né? Saúde é o que a gente mais precisa, né? Tá certo? Muito bem. Bom, vamos a Goiânia. Nós vamos a Goiânia com meu amigo Libório Santos. Deixa eu acionar o Libório aqui. Muito bem, então a gente vai a Goiânia com o Libório Santos, ele que traz os principais destaques da capital goiana na manhã desta sexta-feira. Chegou a segunda onda da Covid-19 a Goiás e o número de leitos hospitalares foi reduzido. Goiás é goleado e caminha para a Série B. Na guerra do mundo do crime, assaltantes levam a pior, 2 são mortos. Eu sou Libório Santos, hoje é 22 de janeiro, sexta-feira, esses são os nossos destaques. Uma reunião de autoridades de saúde de Goiás ontem gerou preocupações. Primeiro, porque estamos na segunda onda da Covid-19. Segundo, porque o número de leitos de UTIs para pacientes com a doença poderá ser inferior aos que existiram no auge da primeira onda. A Secretaria da Saúde tem dificuldades em reabrir novas vagas que foram desativadas. O assunto foi tratado durante um debate promovido pelo Ministério Público. Outra notícia sobre a pandemia é de que uma pesquisa constatou que 78% da população brasileira pretende tomar algum tipo de vacina. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás solicitou informações junto à Secretaria da Saúde Estadual sobre o estoque de oxigênio para uso hospitalar. Segundo o conselheiro do TCE, Sebastião TJ, a intenção é saber se o estoque de oxigênio é suficiente para atender um possível aumento expressivo de casos da Covid-19, como aconteceu no Amazonas. Uma precaução, se isso aí for uma decisão tomada pelo Conselho Nacional dos Presidentes do Tribunal de Contas e que fez uma recomendação que todos os tribunais pudessem solicitar e recomendar aos secretários de saúde que tomassem essas providências, né? Que fizessem um estudo sobre o estoque de oxigênio, desse uma olhada com relação ao quantitativo de profissionais da saúde para atender a nossa população, tendo em vista essa demanda, né? O aumento, nós estamos sabendo aí que essa nova mutação implica numa preocupação maior ainda, e o tribunal não pode ficar sem tomar essa iniciativa, sob pena de não cumprir o seu papel constitucional. Segundo informações levantadas pelo Conselho de Secretarias Municipais do Estado de Goiás, pelo menos 2 municípios estariam adaptando os planos de vacinação contra a Covid previamente pactuados e imunizando indivíduos fora dos grupos prioritários. As Secretarias de Saúde de Mineiros e Santa Helena estariam, conforme o Conselho, vacinando idosos que têm acima de 75 anos. A bola continua rolando no Campeonato Brasileiro da Série A e na noite passada o Goiás foi goleado pelo Ceará por 4-0 em jogo aqui na capital. O Goiás é o penúltimo colocado da tabela e, pelo nível de futebol que apresenta, parece difícil evitar sua queda para a Série B. No giro pelo mundo do crime.
Um homem condenado pela justiça que, segundo a Polícia Militar, foi quem liderou uma rebelião no presídio semiaberto de Aparecida de Goiânia em janeiro de 2018, morreu após troca de tiros com equipes da Rotan. No carro em que o traficante de 27 anos estava, foram apreendidas peças de cocaína pura e de maconha, além de uma pistola. A Rotan recebeu informação que um traficante internacional levaria um carregamento de drogas de Anápolis para Itapaci. Os policiais então entraram em ação. Um vigilante de 76 anos matou um suspeito e atingiu outro durante uma tentativa de assalto em Jataí. Segundo a PM, os 2 suspeitos foram ao local para roubar uma empresa de autopeças e atiraram no vigilante. O vigilante revidou e se deu bem. 3 crianças de 3, 4 e 7 anos foram resgatadas pelo Conselho Tutelar de um bairro da periferia de Goiânia. O mais velho tem paralisia cerebral e estava nu em cima da cama. O local apresentava condições críticas de higiene. As crianças estavam sozinhas em meio às fezes, sem alimentos. Os pais vieram do Tocantins e estão desempregados. A mãe chegou à casa na hora da visita da polícia e do Conselho Tutelar, quando alegou que o auxílio dado pelo governo que ela recebe é insuficiente para a manutenção da família. Mas isso não justifica a falta de higiene no local, não é mesmo? O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, sugeriu que o Congresso Nacional promova uma convocação extraordinária da Comissão Representativa do Congresso Nacional para avaliar o comportamento do governo federal com relação ao problema de combate à pandemia, o que envolve também a aquisição de vacinas e a campanha de vacinação. O deputado federal José Nelto diz que a pandemia está se agravando e devem ser tomadas ações para contê-la. A pandemia está aumentando no Brasil, a segunda onda é muito mais grave do que a primeira onda e tem muita gente achando que nós estamos vivendo aqui eternamente em férias, festas, farras e os hospitais sendo lotados. Já tem várias capitais que não tem mais leito. E aí, nós vamos deixar a população morrer? O governo tem que reagir, juntamente com os governadores, os prefeitos, e também a população tem que ter responsabilidade. Agora, aceitar pacificamente o que está acontecendo, não podemos aceitar. E o que nós queremos é vacina. O governo tem a obrigação de arrumar vacina, seja a vacina da China, da Índia, seja qualquer tipo de vacina, e comprar vacina, entregar para o povo, e ela tem que ser obrigatória. Não tem esse negócio de democracia, o cara dizer que eu não vou vacinar, não. Tem que vacinar, e nós exigimos que as regras sejam duras, porque o cidadão não vacina e sair contaminando e tirando a vida de outras pessoas. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O prazo para microempresas e empresas de pequeno porte que desejam aderir ao regime tributário Simples Nacional encerra-se no dia 29 de janeiro. De acordo com a Receita Federal, a solicitação pode ser realizada pela internet por meio do portal Simples Nacional. Cerca de 180 mil solicitações de mudança já foram feitas até o momento. O gerente da Regional Oeste do Sebrae, Augusto Stein, explica quais empresas podem aderir ao Simples Nacional e alerta que os interessados que não fizerem a solicitação até o prazo estipulado precisarão esperar até o ano que vem para fazer o pedido de mudança. O Simples Nacional é um regime tributário simplificado, como o próprio nome diz, destinado a micro e pequenas empresas, ou seja, aquelas empresas que faturam ou até 360 mil ou até 4 milhões e 800 por ano, que por meio desse regime elas optam então, ao aderir ao Simples Nacional, recolher uma série de tributos federais, mas também um tributo estadual e um municipal, numa única guia, ou seja, de forma facilitada e simplificada. As empresas que já são existentes e que querem aderir ao Simples Nacional, ou seja, que se enquadram nesses requisitos de faturamento até 4 milhões e 800, precisam aderir agora até o dia 29 de janeiro, é o último dia útil do mês de janeiro. Se não aderirem agora, elas terão que aderir até o próximo ano. As empresas que, porventura, que ainda estão nesse momento em construção, após a inscrição no município ou no estado, elas têm um prazo, mas aquelas que já existem precisam aderir até dia 29 de janeiro. Para a regularização de pendências cadastrais, o contribuinte deve acessar o portal da Redecim. Já para a regularização de pendências com os estados, Distrito Federal e municípios, o contribuinte deve se dirigir à administração tributária responsável. Você está preparado para imprevistos? Em momentos de incerteza como o que estamos passando, contar com uma reserva financeira faz toda a diferença. Se puder, comece aos pouquinhos a fazer uma poupança. Você ganha tranquilidade, segurança e cuida do seu futuro. Procure a agência do Sicredi mais próxima de você e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Com produção de Daniele Vaz, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, nós ouvimos aí o Flávio Carlos trazendo direto de Brasília informações sobre a questão das empresas, né? As mudanças aí no sistema contábil das empresas. Então fica aí o alerta, né? E para que você que é empresário, você que está nessas condições aí também esteja atento. Muito bem, o nosso amigo Libório Santos, né? Ele começou falando aí da segunda onda da Covid-19, né? Segunda onda que já chegou a Goiás e o número de leitos hospitalares foi reduzido, né? Nós vimos aí que os hospitais de campanha, né, foram fechados, e isso no Brasil inteiro, né? Os hospitais foram fechados antes da hora. Agora, com a segunda onda, né, os hospitais estão lotados e faltando espaço, né, para as pessoas serem tratadas. Então, chamamento de atenção para que nós possamos nos prevenir, né? Prevenção é cuidados, prevenção é evitar aglomeração, prevenção é não se deixar levar pela conversa de quem não acredita na doença, né? Tem muita gente aí que acha que é fantasia, que não é coisa, né? Então, se cuida, né? O Goiás é goleado pelo Ceará, né? Caminha para a Série B, foi o destaque também do Libório. Nós já havíamos falado no primeiro bloco, né? A situação ruim do Goiás no Campeonato Brasileiro. Na guerra do mundo do crime, né? Assaltantes levam a pior, 2 mortos, né? A polícia de Goiás está, né, fazendo uma limpeza no estado. A gente vê todos os dias, quase todos os dias, né, o número de bandidos que são alvejados, são mortos pela polícia militar, né? Então, a polícia agindo. Nós ouvimos aí o deputado do Podemos, né, o deputado falando também sobre a questão da Covid, que nós precisamos de cuidado e cobrando do governo a ação do governo, né? O governo que tem que agir, é o governo que tem que tomar providências para resolver os problemas de saúde dos goianos, né? O portal do Jornal Popular, né? O Jornal Popular também traz essa informação. Segunda onda de Covid-19 em Goiás pode ter menos leitos. É o mesmo destaque que o Libório deu, né? O Jornal Popular traz aqui também essa preocupação com o número de leitos hospitalares em Goiás. O Popular destaca também: Baleia Rossi deixa Goiás confiante no apoio de Caiado. Então, o Baleia Rossi, que é candidato a presidente da Câmara dos Deputados, apoiado pelo Rodrigo Maia, né? O Baleia Rossi é do MDB de São Paulo, mas é apoiado pelo Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro, que é o atual presidente, né? Do outro lado, o outro candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? O Baleia Rossi esteve em Goiânia na busca de apoio para a sua candidatura, né? Então, Baleia Rossi veio a Goiânia e saiu de Goiânia certo de que o Caiado vai apoiar. Segundo o presidente em jantar, o governador teria se comprometido a trabalhar com o candidato, mas não chegou a pedir votos, não chegou a dizer que vai pedir votos, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, não só foi simpático à visita do deputado federal Baleia Rossi, como teria se comprometido a trabalhar junto com o candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados. Segundo quem estava presente no encontro, o governador, no entanto, não chegou a dizer que pediria votos para o MDBista, mas disse que iria conversar com os deputados da bancada goiana. Na análise de pessoas que testemunharam o encontro, o governador ainda está muito cuidadoso quando se trata da disputa pela presidência da Câmara, porque de um lado há um candidato de Maia, né, seu correligionário e aliado, e do outro lado o outro candidato, Arthur Lira, do Partido Progressista, que é o nome bancado por Jair Bolsonaro, sem partido, de quem Caiado se tornou aliado de primeira linha. Apesar disso, o sentimento foi de que houve uma manifestação de apoio do democrata à Baleia
nas entrelinhas. Caiado fez deferências a Maia, que estava na reunião, e agradeceu muito o apoio do atual presidente da Câmara na aprovação de projetos de socorro financeiro a Goiás. O que ficou sinalizado foi que Caiado vai seguir o partido e apoiar Baleia. Ele manifestou muita gratidão a Rodrigo Maia por ter trabalhado pelos interesses de Goiás, avaliou o deputado federal Elias Vaz, do PSB. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A presença de Daniel Vilela, presidente regional do MDB, mesmo que ainda abalado pela morte do pai, Maguito Vilela, foi vista como mais um sinal positivo de que Caiado, à Baleia, né, do apoio do Caiado ao Baleia, ou Baleia, né, sei lá. A análise é de que a aproximação de Daniel com Caiado pode sinalizar alguma possibilidade de conversa para 22. Assim, o apoio do democrata a Baleia Rossi, que também é presidente nacional do MDB, pode ser pontapé para que o diálogo se concretize. É importante lembrar que Daniel é o principal nome do MDB cogitado para ser adversário de Caiado em uma disputa pelo governo de Goiás em 22. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, outro nome especulado para a disputa, também esteve no jantar. Mais um sinal positivo para essa aproximação do partido com os democratas. Apesar de Caiado também ter sido simpático a Lira no jantar realizado na semana passada, a comparação é de que os sinais positivos a Baleia Rossi foram maiores do que ao candidato de Bolsonaro. O fato de Maia e do presidente nacional do DEM, ACM Neto, estarem presentes e fechados com o MDBista pode ter pesado na visão de quem estava no jantar. É isso aí, né? Então, as conversas para a eleição da Câmara dos Deputados, né? Essa é uma eleição que vai acontecer nos próximos dias e, né, agora todas as cartas são jogadas. Goiás tem 17 deputados, né? A maioria deles ligados ao governo, né? A maioria deles ligados ao governador Ronaldo Caiado, portanto, Ronaldo Caiado tem possibilidade de influenciar no voto dos deputados, né? Embora tenha prometido para o outro candidato também fazer a mesma coisa, né? Vamos ver o que acontece, como é que vão ficar os votos dos goianos lá na votação para a presidência da Câmara. No jantar estavam presidentes, ao jantar com Baleia, dos que estão fechados, compareceram, né, os seguintes deputados: Elias Vaz, do PSDB, Flávia Moraes, do PDT, Rubens Ottoni, do PT. Rubens Ottoni, do PT, não conseguiu conciliar a agenda e o delegado Valdir também não participou. O Rubens não participou, né, a agenda não permitiu, e o delegado Valdir, do PSL, também não participou, embora os dois estão, teoricamente, né, estão com o Baleia Rossi, né, já que a tendência desses partidos, né, a tendência do PT é votar contra o candidato do presidente Jair Bolsonaro. A Valdir, o delegado Valdir, que é do PSL, também é eleitor do Baleia Rossi. Aliás, o PSL está dividido, está rachado, né? Parte do PSL apoia o Baleia Rossi e a outra parte apoia o Arthur Lira. Muito bem, então esses aí os destaques do Popular sobre as eleições na Câmara dos Deputados. O portal do jornal Diário da Manhã traz uma informação importante para Goiás e para Anápolis, né? O grupo farmacêutico vai investir 2 bilhões aqui em Goiás. Protocolo de intenções entre o governo de Goiás e o grupo Ipera-Pharma assegura investimento de 2 bilhões, bem de bola, nos próximos 5 anos em Anápolis, né? Então, a Brian Pharma se transforma na maior referência da América Latina em seu setor de atuação e mostra que vai trazer aquilo que é o maior desafio do Brasil hoje, emprego, afirmou o governador Ronaldo Caiado nesta quinta, 21 de janeiro, durante a solenidade de assinatura do protocolo de intenções entre o governo de Goiás e o grupo Ipera Pharma para investimentos no estado da ordem de 2 bilhões nos próximos 5 anos. Reconhecida como uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil, a empresa escolheu Anápolis para expandir as operações. Com a nova injeção de recursos,
a previsão é de gerar cerca de 2.000 vagas diretas na unidade. O ato se deu durante a inauguração da unidade de fabricação de medicamentos sólidos da Brai Pharma, subsidiária operacional do grupo Ipera-Pharma, no distrito agroindustrial de Anápolis, Daia. Isso aconteceu ontem, né? É isso aí, uma boa notícia, investimentos na cidade e a criação de emprego aqui na cidade. É isso aí. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com mais notícias, mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí, não vai embora. Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Tá na Mais, tá bom demais. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Sabadão de preços baixos, Ótica Formosa. Na Ótica Formosa você encontra armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. Isso mesmo, armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. E mais, nas compras a prazo, a Ótica Formosa parcela em até 8 vezes no cartão de crédito, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em até 3 vezes no crediário próprio no boleto bancário, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em 5 vezes no crediário próprio, com entrada de 30% e desconto de 5%. Agora, se você ainda não fez a sua consulta, ligue agora mesmo que agendamos para você. Consulta de vista para uso de óculos em optometria com preço popular. É só ligar e agendar. 3702-9010 ou 99315-3379. Atendimento todos os sábados das 8 ao meio-dia e quarta-feira das 8 às 16 horas. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, entrada da Vila Formosa, primeira etapa. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham na nossa live. Um abraço para o pastor Marcos Rodrigues, ele que está sempre ligado, acompanhando a nossa programação. Obrigado, né, a todos que nos acompanham. A Lucimar Batista, que também está sempre ligada. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que está sempre conectado, deixando aqui sempre os seus recadinhos, suas mensagens no nosso grupo da Mais FM, né? No nosso WhatsApp. Você pode também deixar aí a sua mensagem para nós. Nosso WhatsApp é 995294013, o WhatsApp da Mais FM, para você deixar o seu recadinho, né? Por falar em recado, quero desejar também feliz aniversário de casamento ao irmão Emerson e à irmã Rosane, né? Deixou aqui, né, no grupo da igreja. Hoje é aniversário meu e do Emerson, parabéns, 23 anos de casamento, só gratidão, né? Que Deus abençoe, muita paz, muita alegria, muita saúde, né? Que Deus esteja suprindo e abençoando aos irmãos, tá bom? Isso aí, parabéns.
Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Nós temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp da Mais, que eu fico falando o número, né? Tem que olhar de vez em quando, né? Pra ver quem é que tá com a gente aqui no WhatsApp. Business da Mais FM. Cadê? Sumiu. Achei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem está com a gente. Deixando aqui o seu recadinho. Aqui, o pessoal da Credialto deixou um recadinho aqui, já faz uns dias, mas eu vou repetir. O pessoal da Credialto anuncia 5 vagas para vendedor de financiamento com experiência. Né? Então, 5 vendedores com experiência, né, para trabalhar com financiamentos. O salário e mais comissão o salário tem um salário fixo e mais comissão. Interessados devem encaminhar currículo para e-mail administrativo@credialto representação deixa eu achar aqui, administrativo@credialtorepresentação.com ou contato@credialtorepresentação.com.br, né? Então, não sei se essas vagas já foram preenchidas, né? Mas tá aqui o recadinho e, né, o pessoal deixando aqui o seu recado para todos nós, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá joia, né? Um ouvinte reclamando aqui do som da Mais Gospel, né? Mais Gospel realmente está com problema no som, tem som só de um lado, né? Nós estamos tentando resolver isso na web rádio Mais Gospel. Agora você tem a Mais FM Gospel, né? Então você pode optar por ouvir o aplicativo da Mais 87.9, né? A Mais FM, e você tem também a 100% de programação gospel, embora nesse momento a programação está diferente, né? Lá é outra programação, um pouquinho diferente. Muito bem, mas tudo bem, né? Então, o pessoal participando e deixando o seu... Deixa aí também o seu recadinho para nós, né? No nosso WhatsApp da Mais, 995294013. É o WhatsApp para você participar, deixar o seu recado, a sua reclamação, né? Para você falar do que está te preocupando, o que está te incomodando, você participar aqui da Mais FM. Eu falei no bloco anterior, né? O Jornal Diário da Manhã destaca: o grupo farmacêutico vai investir 2 bilhões de reais em Anápolis, né? A Brian Pharma está se propondo a investir na cidade, né, 2 bilhões nos próximos 5 anos. E o Jornal Diário da Manhã de hoje destaca, né, a vinda do governador Ronaldo Caiado ontem no DAIA, e, né, a matéria nós destacamos no bloco anterior, mas é uma notícia importante para a cidade, né? A possibilidade de criação de cerca de 2.000 empregos para a nossa cidade. O secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Adonídio Neto, disse que o clima empresarial é outro. Segundo o titular, Goiás, que a cada 4 anos atraía 8 bilhões em investimentos, vai conseguir anunciar um aumento de 20 bilhões em 10 meses. Isso é o recorde do estado de Goiás, que se compara à atração de investimentos de São Paulo e Minas Gerais, o que faz com que o estado esteja entre os primeiros em qualquer indicador de evolução do PIB industrial. Goiás é muito forte na agropecuária, mas hoje também é um dos maiores na área industrial, pontuou. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, afirmou que Caiado moralizou a obtenção de incentivos ao democratizar seu acesso, e relatou uma conversa que teve com o governador há cerca de 2 anos. Viu uma pessoa extremamente preocupada, pois sobre os seus ombros o povo anapolino havia depositado a esperança de reconstruir o estado de Goiás e devolvê-lo aos goianos. Usei uma frase: governador, tenha tranquilidade, não espere sentir prazer no cargo nos primeiros 2 anos. Mas com a sua capacidade, honestidade, força de trabalho e disposição, o senhor vai transformar o estado e colher tudo 2 anos depois, contou. Sobre o grupo Hypera Pharma, destacou que a empresa é genuinamente anapolina, nasceu do sonho dos anapolinos e hoje mostra a força de Anápolis, né? Então, informações aí, né, do Diário da Manhã sobre a solenidade que teve ontem de lançamento, né, dessa nova possibilidade, né, de investimentos na cidade, que venham os investimentos, é o que nós esperamos.
O jornal Correio Brasiliense destaca o seguinte: lote de 2 milhões de vacinas deve chegar hoje da Índia. O governo do país asiático anuncia a remessa para o Brasil do lote de 2 milhões de doses do imunizante Oxford AstraZeneca. É esse, né, o nome que eu tentei lembrar agora mesmo, não lembrei. Oxford AstraZeneca é o nome da vacina produzida pelo Serum. Fármaco era aguardado pelo governo federal para servir de pontapé inicial ao programa de imunização contra a Covid-19, né? Então, chegam hoje ao Brasil o lote de 2 milhões de doses prontas da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca, produzidas pelo Instituto Serum da Índia. Entre o prazo anunciado pelo governo federal e a liberação dos imunizantes, cuja confirmação ocorreu no mesmo dia em que o incêndio atingiu o laboratório do produtor, há um hiato de uma semana. A previsão, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é de que as vacinas estejam prontas para distribuição amanhã à tarde, né? Então, o Correio Brasileiro trazendo essa boa notícia desses medicamentos da vacina que está chegando da Índia hoje, né? E possivelmente amanhã estará sendo distribuído para aplicação nos brasileiros. O Ministério Público arquiva a denúncia sobre irregularidade no aluguel do prédio da Câmara aqui de Anápolis. É o que traz o portal Contexto, né? Matéria do Contexto diz o seguinte: o Ministério Público de Anápolis, através de despacho do promotor Arthur José Jacom Matias, arquivou o procedimento instaurado com vistas a apurar possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Câmara Municipal de Anápolis e a empresa denominada Trio Administração, Construção e Prestadora, referente ao aluguel do prédio onde foi instalada a sede do Poder Legislativo local na Avenida Jamel Cecílio, no bairro Jundiaí, né? Então, o Ministério Público recebeu notícia crime, né? Denúncia de que havia irregularidade nessa contratação, apurou, né? Chamou o presidente da Câmara, questionou, né? O posicionamento da Câmara e acabou entendendo que não há ilegalidade, pelo contrário, né? A contratação é legal e arquivou a denúncia contra a Câmara Municipal, né? Então a Câmara já está funcionando no novo prédio, apenas o plenário, né? O plenário continua no prédio antigo, mas deve ser transferido nos próximos dias e, portanto, o Ministério Público entendeu que não há irregularidades e determinou o arquivamento dessa investigação. Radares e lombadas já vão multar a partir do dia 4 de fevereiro em Anápolis, né? Você que anda na cidade sabe que a cidade está cheia de radar, né? Tem mais radar do que esquina na cidade. Tem radar para todo lado. A Avenida Brasil, então, né, é uma festa. Então, dia 4 de fevereiro já devem multar, né? Por enquanto, os radares estão funcionando, né, em fase, vamos dizer assim, de testes, mas segundo o jornal Contexto, a partir do dia 4 de fevereiro, portanto, nos próximos dias, os radares vão começar a multar os que ultrapassarem a velocidade nesses locais, né? Precisa estar muito atento, porque tem radar em muitos locais que antes não tinha, né? Então, naturalmente, aumentou muito o número dos radares. Portanto, você que é motorista e dirige pela cidade, esteja atento, verifique, né, para não ser multado. A partir do dia 4 de fevereiro, portanto, todos os equipamentos de fiscalização eletrônica e lombadas já instalados e aferidos pelo órgão regulador, no caso o Inmetro, já estarão multando os veículos que forem flagrados com velocidade acima dos limites de velocidade permitidos ou por avanço de semáforos e faixas de pedestres, né? A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a CMTT, deu início ontem a uma ampla campanha educativa com o objetivo de orientar os motoristas sobre a fiscalização e sobre o início da multa aos eventuais infratores. Segundo o diretor de trânsito da CMTT, Igor Lino Siqueira, as equipes do órgão já estão nas ruas fazendo esse trabalho de orientação, pelo qual é distribuído um folder informativo. Neste material, inclusive, há o QR Code para que as pessoas possam, com o uso de dispositivo móvel, ter acesso a um mapa com os pontos de monitoramento
da cidade. É isso que eu disse, né? Tem ponto de monitoramento, ou seja, tem pardal para todo lado, né? E com o QR Code que está nesse folder da CMTT, é possível verificar onde é que estão localizados cada ponto, né? Importante isso para que você não seja multado. O Portal 6 diz que bares e restaurantes e supermercados de Anápolis já podem ficar em alerta. A percepção desses descuidos ganhou a força após virada do ano e não deve ser mais tolerada o avanço da segunda onda. O aumento da fiscalização deve ser um dos esforços que a Prefeitura de Anápolis pretende fazer para conter a segunda fase da Covid-19 na cidade. A CEMUSA tem consciência de que estabelecimentos comerciais já não respeitam mais os protocolos básicos de higiene e distanciamento. Essa percepção ganhou força, sobretudo após a virada do ano, em que muitos bares e restaurantes deixaram de ofertar álcool gel nas mesas. Outro mau exemplo tem sido notado em supermercados que não aferem mais a temperatura dos clientes e permitem a entrada de famílias inteiras, né? Então, ontem mesmo eu passei no supermercado, tem um negocinho de álcool lá que ninguém está olhando para ele e não tem aferição de temperatura, muito menos questionamento se é a família inteira que está entrando no supermercado ou não, né? Então, houve um relaxamento, as pessoas pararam de cuidar e a Prefeitura de Anápolis deve reforçar a fiscalização para que esses cuidados sejam retomados, né? O prefeito Roberto Naves deve passar a dar mais entrevistas, falar mais sobre a pandemia como forma de melhorar o nível de consciência entre a população. Então é isso, um destaque do Portal 6 sobre o relaxamento com os cuidados da Covid, né, no comércio da cidade, especialmente nos supermercados e nos bares, né? Então, o alerta, por quê? Porque na cidade também os números estão aumentando, né? Às vezes a gente olha, a gente pensa que é só no Brasil, que aqui em Anápolis está tudo bem, tudo tranquilo, mas não é verdade, é preciso ter cuidado. O Portal de Anápolis destaca a luta do Davi, né? Criança precisa de doação de sangue e de medula óssea na batalha contra a leucemia. A leucemia é um tipo de câncer maligno que causa o acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo as saudáveis. É uma doença dos glóbulos brancos, leucócitos, e muitas vezes sua origem é desconhecida. Alguns dos males provocados por essa condição são fraqueza, perda de peso e febre. Com apenas 3 anos de idade, né, o Davi trava uma verdadeira luta de Davi contra Golias. E para vencer essa batalha, ele precisa da sua ajuda. A família conclama aqueles que possam ajudar com a doação de sangue, assim como a doação de medula óssea. Davi é fã do Homem de Ferro, precisa de você, né, de sua ajuda. Doações no Hospital do Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, né? Então, destaque do Portal de Anápolis, né, a luta do Davi contra a leucemia. Então tá aí um pedido de ajuda, né? Os doadores de sangue e de medula podem procurar o Hospital do Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, né? Então, destaque aí do Portal de Anápolis, né? Portal de Anápolis trazendo esse pedido de socorro desse garotinho Davi de apenas 3 anos. É isso aí. Se você pode ajudar, né? Participe, ajude o Davi a vencer a enfermidade. Muito bem, com esses destaques nós encerramos o nosso programa de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro. Desejando a você um bom final de semana. Se cuide, né? Não aglomere. Use máscara, use álcool gel. Tome cuidado, né? E quem puder vacinar, né? Aqueles que têm direito à vacina, que se vacinem. Aqueles que ainda não têm direito, né? Vamos orar para que a vacina chegue para todos nós, tá bom? Bom final de semana, a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Lembrando para você que amanhã tem mais escola às 9 da manhã com Osmar Rezende, professor Osmar. E no domingo, às 9 da manhã, também tem o João Venâncio com o Novo Brasil Sertanejo Gospel, né? Então, a Rádio Mais FM agora é 100% gospel para abençoar a sua vida. Um abraço para você. Até amanhã. Amanhã não. Até segunda-feira, se Deus quiser.
chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9.